Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Gabs. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Uhul. E no vídeo de hoje eu vou fazer o react do episódio 8 de Vilã de Saga da primeira temporada. Episódio passado nós vimos que o Thorfinn conseguiu cortar a cabeça de um capitão pra, de fato, desafiar o Askeladd em um duelo. Então provavelmente nesse episódio a gente vai ver o que vai acontecer nesse duelo. Eu, particularmente falando, não acho que o Askeladd vai morrer agora. Porém, a gente tem que ver o que vai de fato acontecer no episódio, né? Dito isso, eu vou dar play. Mas não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, beleza? Além de dar uma moralzinha nas outras playlists aqui do canal. Então, sem mais delongas, eu vou dar play. 1, 2, 3 e play. Tô. Vixe, mais uma vilazinha que vai ser massacrada pelos piratas. Ué, será que é a base dos piratas, essa vila? Então, será que é tipo uma base deles, onde eles mantêm residência? Ou é tipo uma vila onde eles pagam pra não atacar? Quer dizer, onde eles recebem pra não atacar? Vila do Senhor Feudal Gorm, Península Jutlândia, novembro de 1012. Ó, tem bem certinho ali além da borda do oceano. Então, parece mesmo uma vila onde eles moram, onde eles têm uma base, uma certa confiança pra descer e não sair matando todo mundo. Mas o quê? É o fã-clube do Askeladd. Eu quero um anel. Tá, esse daí é o senhor feudal. Ai. Provavelmente eles pagam por uma estadia. Eles devem ter algum tipo de relação comercial, de contrato ali, de não agressividade, vamos dizer assim. Porque eu acho que lá é um pirata, né? Se ele quisesse, ele saía matando todo mundo e pegando ouro, pegando as ovelhas e pronto. Ele vai pagar, de fato. Olha, eu concordo que dinheiro é ótimo, abre grandes possibilidades, mas amar assim eu não amo. Eu preciso.
que tava viajando na batatinha, essa mina? Ela é uma escrava. É uma nobre escravizada. Ai, meu Deus, eles vão duelar mesmo. Você não... Você consegue usar qualquer pessoa se fizer a abordagem certa. É basicamente isso que ele faz com o Thorfinn, né? Usa o desejo de vingança dele pra controlar o Thorfinn. Eu tenho certeza que o Askeladd não vai morrer nesse duelo. Acho que eu já falei em algum vídeo que uma espada longa pode ser uma faca de 2 gumes ali pro Thorfinn, porque ele precisa se aproximar muito e tem a espada longa para impedir isso. Mas a partir do momento que ele se aproxima, a espada longa não consegue proteger tanto assim o alvo do Thorfinn, né? E como ele é pequeno e ágil, ele consegue... Eu até esqueci o que eu ia falar. Pivete. Ele perdeu a vantagem de tirar a espada, né? Não cai nessa, Thorfinn. Não cai nessa. Puta que pariu. Ah, Falciane. A cara do maluco do cogumelo. Ele já ligou o que tá acontecendo. Ele vai cair, quer apostar quanto? Toriro, puta que pariu. Sabe o que ele tá fazendo? Ô, cacete, dá pausa aqui. Ele tá desestabilizando o Thorfinn emocionalmente. O Thorfinn tem grandes chances de vencer esse duelo, ou na verdade, assim, eu acho que o Askeladd percebeu que ele só venceria esse duelo
finalizando o Thorfinn mesmo. Então ele tá desestabilizando o moleque emocionalmente para que ele consiga vencer sem precisar matar o moleque e sem correr de fato o risco de morrer nessa batalha. Porque quando você tá assim desestabilizado emocionalmente, você perde algumas noções do que fazer e eu acho que é isso que vai acontecer. Isso mostra que o Thorfinn pode ter aprendido a lutar, mas ele ainda é uma criança, ele ainda é um adolescente instável. Total isso. Ó, o Thorfinn perde, o Askeladd não precisa matar ele, nem correr o risco de morrer mesmo. Isso casa com o que ele falou com esse velho aí, que é: você só precisa saber como usar as pessoas. E esse usar, ele tá fazendo isso, usando os sentimentos do Thorfinn contra o próprio Thorfinn, fazendo com que ele continue tendo que servir ao bando do Askeladd até que ele consiga de fato ter uma vitória contra o Askeladd. Só que, sei lá. Só que assim, de fato, a gente vê a imaturidade do Thorfinn em cair nesse papinho do Askeladd. Total baby imaturo. Mas o que é isso que não sai da tela? Sim, ele não treina, ele pode ter treinado fisicamente, mas não emocionalmente. Ele deve ter virado o pulso do moleque. E como o Askeladd é o campeão desse duelo, ele não precisa necessariamente matar. É ele que decide o que vai acontecer com o perdedor, né? Cara, ele só saiu ganhando com esse duelo, porque ele deixou o Thorfinn aprisionado ao bando dele mais um tempo. Ele mostrou pro grupo dele que ele ainda é forte, que ele ainda merece ser respeitado. E ele mostrou pro tiozinho ali que ele tá pagando as coisas porque ele quer. Porque se ele não quisesse, ele podia só chegar chutando a porta, roubar todo mundo exatamente como ele faz nas outras vilas. Assado com ervas parece bom. Meu Deus. Gente bêbada fazendo bebice, né? O pior é que os bêbados dessa época tinham espadas, né? Se bem que não melhorou muito, porque ultimamente os bêbados têm carro, alguns têm arma, então, né? Ele sempre ficou isolado lá, né? Costumava ser o barco do pai dele. E aí, de fato, ele fica isoladão lá. Já falei isso. É perigoso ter uma criança sozinha, assim, só remoendo sentimentos negativos. Puxa saco. Esse aí é o nível do Ari lá, do Thors. Ele já tentou não, ele já teve várias oportunidades de fazer isso, mas não vai rolar. Ele apenas aceitará uma vitória com honra, em nome do pai dele. Mas assim, não imagino o pai dele querendo esse tipo de atitude do filho.
Ai, vou levar uma surra. Ai, coisa de moleque, né? Assim, ai, se eu não fosse assim, eu preferiria morrer. Se não fosse assado, eu preferiria morrer. Cara, tem pontos da vida que a gente não tem experiência suficiente e tem esse tipo de pensamento meio bosta. Porém, assim, sobreviver, viver, ter uma vida, por mais cruel que essa vida seja, é o que as pessoas tentam fazer. Assim, sabe? Não é normal alguém que não queira viver. Mesmo que seja uma situação humilhante, as pessoas querem continuar existindo no planeta, sabe? Existindo viver. E é muito fácil pra esse molequinho de bosta aqui julgar a guria. Ela já foi nobre, ela provavelmente antes de ser escravizada viu um monte de coisa, porque a família dela perdeu batalhas. Então, por isso que ela foi vendida como escrava. Então ela deve ter visto sofrimento pra caralho. Pra esse molequinho de bosta vir falar, ah, eu preferiria me matar. Não é assim que funciona, né? Mas, de fato, escravidão é algo terrível. Sabia que ela ia apanhar. Todo mundo é escravo de alguma coisa. Peraí, volta um pouco. Veja, é terrível. Ó, o maluco tá falando, não esqueça, você é apenas uma escrava. E aí entra uma das frases mais chocantes que eu já ouvi em anime, que me fez arrepiar e me deu até uma dorzinha de cabeça aqui. O cara que é escravo do dinheiro segura um chicote. E pretende ser o dono da escrava que ele comprou com seu próprio dinheiro. Ou seja, o cara que é escravo está escravizando alguém que ele comprou com o objeto que o escraviza. Nossa, é pesado isso, muito pesado. Todo mundo é escravo de alguma coisa. Isso também se liga ao fato do Askeladd ter falado lá no começo do episódio que todo mundo é útil, só precisa saber usar essa pessoa. Ou seja, a fonte de escravização, por exemplo, do Thorfinn é a obsessão que ele tem como vingança. E o Thorfinn fica escravizado ao Askeladd para tentar cumprir essa esperança de vingança que ele tenha. Todo mundo é escravo de alguma coisa. Caralho, mano. Prova viva é o Thorfinn. Ele é escravo da obsessão pela vingança que ele tem. Apesar dessa vingança ir contra tudo que o pai dele ensinou. Vamos lembrar que o pai dele fala, ninguém tem inimigos. Ou seja, ninguém precisa seguir esse caminho da vingança. É um sonho? Ou é algo místico? Ai, ele é bebezinho. Então, Nenê. Eu acho que é sonho. Cara, é interessante assim, partindo do princípio que isso é um sonho. O Thorfinn se sentir uma criança, se reduzir à criança que ele era de 6 anos quando o pai dele foi assassinado, mostra que esse desejo de vingança do Thorfinn
é um desejo infantil, vamos chamar assim, um desejo do Thorfinn inocente, um desejo do Thorfinn infantil, que se perpetua a vida dele até hoje como uma forma de mostrar que ele não conseguiu amadurecer. Talvez nesse. Tem Avatar, a Lenda de Korra, tem um episódio onde eles vão, da segunda temporada, que elas vão pro mundo espiritual. E a Korra tá perdida no mundo espiritual e ela volta pra uma fase infantil dela. E é interessante pensar que a Korra se sentiu infantil, se sentiu desprotegida. Nosso momento de infância, nós seres humanos, o momento de infância, é o nosso momento onde a gente precisa de outro ser humano para viver. Nós não temos condições de existir no mundo sem a existência de um adulto que nos mantenha vivo. Se você tá vivo hoje, é porque alguém na sua infância teve a capacidade de manter você vivo até hoje, ou até o momento que você conseguiu se virar sozinho. Então, por que eu tava falando disso mesmo? Ah, tá. Então, essa sensação de infantilidade, essa visão do Thorfinn no próprio sonho dele, de se ver criança, de se ver vítima, é porque naquela situação ele era tão frágil, indefeso, que ele foi utilizado como uma forma de chantagem. Ele foi feito de refém pro pai dele perder a luta e morrer. Então, o Thorfinn se vê, partindo no princípio que é um sonho e não de algo místico, né? Partindo do princípio que é um sonho, o Thorfinn se ver como um ser frágil, um ser incapaz de se defender, depois de ter perdido um duelo pro Askeladd, é muito simbólico, porque ele vê que ele ainda não amadureceu o suficiente. Ele se enxerga tão impotente quanto ele era no momento que o pai dele morreu. Teimoso, né? Uhum. Será que o pai dele faria isso? Se bem que o sonho é a projeção que nós temos do outro, né? Então talvez o Thorfinn esteja de fato sonhando e projetando que o pai dele estivesse falando isso pra ele. Gente, eu tô com a janela aberta aqui, eu vi um passarinho, mas eu levei um susto do passarinho. Você não tem inimigos. Ninguém tem inimigos. Muito poderoso. O verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Cara, esse episódio teve frases muito impactantes. Tudo bem que ninguém tem inimigo, já foi dito antes, e um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada também, já foi dito antes. Mas, unir tudo isso num episódio onde o Askeladd fala que todo mundo é escravo de alguma coisa, fez esse episódio ser bem poderoso. É o que eu posso falar no momento. De fato, ele tava dormindo. E essa mina é nobre, tudo bem, mas ela é meio mocoronga, né? Segundo o Askeladd, sim. De fato, seguindo o tema desse episódio, ele é um escravo da obsessão pela vingança dele. É igual a ela, que perdeu tudo. E é obrigada a servir como escrava. Mais uma fonte de imaturidade do Thorfinn, né? Não é simplesmente sair matando todo mundo e pronto. Tudo bem que foi isso que ele aprendeu a vida inteira dele, sair matando todo mundo e pronto. Mas não é bem assim que funciona.
pior é que, em certa medida, ela tem razão. Se a gente for pegar aqui o que acontece no continente americano, que já teve uma palhinha lá no primeiro episódio de que sim, eles sabem da existência já do continente americano, a gente sabe que teve escravidão, teve guerras, então... Vinho antes. Ah, que bonitinho. Foi um momento de resgatar a inocência e a infância na vida dele que ele tinha antes de ver o pai morrer, né? Antes do trauma. Nossa, ela tá com aquele vestidinho nessa nevasca? Será que isso é futuro? Mano, será que o Thorfinn adulto ou é a guria? Talvez no futuro. Redondezas de Tallinn, Dinamarca? Agosto. Não, agosto de 1013. É no futuro. Mas é um ano depois só. A guria pode ter se rebelado e disse: eu vou pra Vinland. Ah, John's Vikings. Não é, não. É esse cuzão aí do Flock. Nick, ele fica deitado aqui na janela, porque aqui bate sol. Daí ele começa a latir aqui. É o rei da Dinamarca? Canute. Yelling. O careca dele, ele é só careca no topo da cabeça e é cabeludo embaixo. É tipo o pai do Steve. Tá, se esse mano aí, que eu achei que fosse a guria, é candidato à sucessão do trono, infelizmente ele vai ter que participar do campo de batalha pra demonstrar valor, né? Ragnar. É, realmente. Vamos ter mais uma guerra loucaça. Em agosto de 1013 DC. Nossa, eles destruíram 5 cidades. Nossa senhora. Quem que eles encontram? Em London? Outubro. Eles começaram em agosto. Aquela reuniãozinha lá era em agosto. E agora eles estão em outubro. Pensa na desgraça. Vai, bumerangue! Mas na verdade é um machado, né? Quem que é esse maluco? É o Askeladd? Parece o Askeladd.
Então tá, povo. Esse episódio foi um episódio fraco, vamos chamar assim. Não teve batalha, não teve nada. Porém, a ideia do episódio foi muito boa, foi muito bem trabalhada. O episódio dá pra ver que ele é amarradinho do começo ao fim, assim, redondinho, perfeito. Até com esse... Até com essa... Como é que eu posso dizer? Até com esse anúncio de batalha, foi muito bom. E, assim, eu tenho que pensar um pouco sobre esse episódio, mas eu acho que, de fato, aquilo não era algo místico, era um sonho do Thorfinn, relembrando do pai dele e talvez projetando o que ele quisesse ouvir do pai. Porém, ao mesmo tempo, resgatando as frases icônicas do pai dele, de quando o pai dele ainda era vivo, tudo bonitinho. E o fato dele ter se reduzido a uma criança demonstra mesmo a sensação de infantilidade que talvez o Thorfinn tenha sentido por ter perdido pro Askeladd. Por mais uma vez ter sido incapaz de fazer alguma coisa em favor do pai dele, da mesma forma que ele foi incapaz lá no episódio 4, acho que é o episódio 4 da morte do pai dele, em que ele também era uma criança e foi meio que o estopim para que o pai dele morresse. Mas na verdade a gente não sabe, mas na verdade a gente sabe que não foi necessariamente isso, era uma morte encomendada, né? Então, independente do que acontecesse, o Thor teria que sair daquela batalha morto, ou então o Askeladd morto. Dito isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar os vídeos, além de dar uma moralzinha nas outras playlists do canal. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!